Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade do nosso projeto do webinar. Já estamos com 31 participantes na sala. Peço desculpas pelo pouco do atraso que está tendo. Isso daí não é o normal de acontecer. E hoje vamos dar continuidade aqui com a apresentação do caso do Breno, que é analista de sistema daqui do Instituto Federal de Rio Grande do Norte. Ele é o responsável pela parte do educacional. Hoje a gente vai mostrar para a gente uma solução para a integração contínua, tá? Com o GitLab CI. E eu acho que vai ser de bom proveito para todos que participam do consórcio do SWAP e tem base de desenvolvimento. Okay? Estou passando aqui a palavra para o Breno. Breno, fique à vontade para dar início e continuidade na apresentação. Olá, pessoal. É o seguinte, como o José Augusto já falou, eu me chamo Breno, tá? Faço parte aqui da equipe e atuo atualmente no SWAP, à frente do SWAP Edu, certo? Então, eu sempre gostei dessa parte de DevOps, né? Então, eu comecei a estudar um pouco a questão da integração contínua, junto com o pessoal daqui do setor também. E eu comecei a pensar que os outros institutos também poderiam utilizar o GitLab CI como a gente utiliza aqui, certo? Então, é pensando nessa ideia que André Gustavo agendou esse webinar com vocês. Eu quero começar também a minha apresentação falando que eu tenho um problema na minha voz, né, de dicção. Então, tem hora que eu falo rápido, tem hora que eu dou umas travadas. Mas eu vou tentar aqui falar num ritmo mais unificado para que todo mundo possa compreender, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu vou começar falando, eu vou abrir aqui o GitLab. De vez em quando eu vou ficar voltando aqui no chat, só para que se alguém tiver algum problema de áudio, né, não tiver me ouvindo bem, aí vocês postam aí no chat. De vez em quando eu vou ficar voltando aqui no chat para poder acompanhar as mensagens, tá bom? Então é o seguinte, eu fiz um arquivozinho aqui, como sendo tipo uma apresentação, para falar um pouco sobre o projeto, tá bom? Então, a gente criou, para essa solução do GitLab CI, a gente criou um novo projeto no GitLab, tá certo? Ele é um projeto privado, então quem conseguir acessar o nosso repositório já vai ter acesso a ele. O projeto ele se chama SWAP CI, tá? Então, qual é o objetivo? O objetivo é que os outros institutos possam aprimorar seus processos de desenvolvimento, certo? De tal forma que os torne mais fluido, né? Assim como é aqui no IFRN. Eu costumo dizer que o nosso processo de desenvolvimento é fluido porque a gente possui um processo ágil, certo? Em que uma correção de bug ou implementação de uma funcionalidade simples, ele entra em produção de forma bem rápida, tá certo? Então, para que a gente possa ter esse processo fluido, é importante que os testes automatizados eles sejam integrados com o processo de desenvolvimento, tá certo? E a gente consegue isso através da ferramenta do GitLab. E além dos testes automatizados com o processo de desenvolvimento, é importante também que haja uma certa facilidade para eu criar ambientes de testes para que as áreas de negócio possam usar e possam testar alguma funcionalidade nova que está sendo desenvolvida, tá certo? Então, qual é o grande desafio? O grande desafio é construir uma solução de CI/CD que seja fácil de implantar, manter e evoluir, tá bom? Então, eu queria ressaltar aqui, né, eu queria geralmente os créditos que a gente faz numa apresentação a gente fala no final, mas eu quero aqui trazer para o início e falar sobre um amigo meu, um colega que compõe a equipe, chamado Hugo Tácito, certo? Então, ele que é até o momento, né, responsável por essa questão do GitLab CI aqui no IFRN, certo? E foi ele que me passou todos os conhecimentos
que eu precisei para desenvolver essa solução, tá certo? Então, o Gutácito, ele compõe a equipe, ele é analista de TI aqui do IFRN, ele é membro da equipe de desenvolvimento e ele que mantém a arquitetura do swap. Então, todas essas mudanças mais radicais, né, no swap, que envolve a arquitetura, geralmente é ele que faz. E foi ele a pessoa que esteve à frente no processo de migração do Python 2 para o 3. Tá ok? Pessoal, como é que tá o som aí? Tá bom? Eu tô falando no ritmo legal, todo mundo tá conseguindo entender? Beleza. Então vamos lá. Então, eu vou pôr aqui no chat, eu vou copiar aqui o endereço do projeto, tá? Então, para que vocês possam depois acessar pelo GitLab. Deixa eu copiar aqui no chat. Então, esse é o endereço do projeto no repositório da gente, certo? Inclusive, essa apresentação que eu estou fazendo agora para vocês é um arquivo que está lá. Então, tudo isso que eu estou falando e que estou mostrando para vocês, vocês vão ter acesso. Então, por exemplo, para a gente ter uma estrutura de CI, né, de integração contínua com o GitLab, a gente precisa ter um conjunto de servidores que vai desempenhar papéis específicos, né? A gente tem que ter um servidor de banco de dados, a gente tem que ter um servidor para armazenar os ambientes de teste, os ambientes de homologação que a gente vai criar, certo? A gente precisa ter também um local onde eu possa consultar quais são os ambientes que estão montados, certo? Então, a solução que a gente adotou aqui para fazer essa nova versão do GitLab CI é utilizar Docker, certo? Então, a gente instancia containers e esses containers representam esses nós da arquitetura que a gente precisa, né? Então, a gente não vai ter na solução do GitLab CI que eu estou apresentando para vocês, um servidor para ser o banco de dados. Nós não vamos ter um servidor que vai conter cada ambiente de homologação. A gente não vai ter um outro servidor contendo essa tabelinha de ambientes. Isso tudo vai estar em uma única máquina, tá certo? Então, os containers vão representar esses nós na arquitetura, tá certo? Eu acho que muito provavelmente a gente vai precisar fazer aqui um ajuste, porque como a quantidade de bancos que a gente cria aqui, né, a quantidade de ambientes de homologação que a gente cria é muito grande, então provavelmente a gente deva criar um servidor de banco de dados específico para essa solução nossa do GitLab CI. Mas eu acredito que vocês, né, como vocês devem construir poucos ambientes de homologação, eu acho que utilizar uma única máquina para compor toda a infraestrutura vai funcionar bem. Então, assim, explicando para quem não conhece como é que funciona o GitLab CI, certo? No GitLab, na página de configuração do projeto, a gente tem aqui uma opção, ó, Settings, CI CD, vou abrir em outra aba, e eu posso registrar aqui o que o GitLab chama de runner, certo? O runner é um executor. Ele vai executar as tarefas, certo? Que a gente vai definir. Então, basicamente, para a gente ter uma estrutura do GitLab CI, a gente precisa registrar o runner ou os runners, né? Pode ser mais de um runner sendo executado. E a gente precisa ter um arquivo de configuração, certo? Esse arquivo de configuração é um arquivo que se chama gitlabci.yaml, certo? Eu vou abrir aqui, ó. Se vocês perceberem, na raiz do projeto do swap, existe um arquivo chamado .gitlabci.yaml, certo? Então, o que é que acontece? Se você registrou algum runner para o seu GitLab e o seu projeto possui um arquivo com esse nome, então automaticamente ele vai executar as tarefas e os jobs que você definiu no arquivo,
tá certo? Então, configurar o GitLab CI para que essas tarefas comecem a ser utilizadas, basicamente é isso que precisa ser feito. Aí, em relação ao runner, existem alguns tipos de runners, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhe de quais são estes tipos, mas o que a gente escolheu para essa solução aqui nova é o Shell, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada na própria documentação do GitLab Runner e entender melhor sobre esses outros tipos de runner, tá certo? Então, como é que vai funcionar? Como é que vocês vão conseguir instalar essa estrutura de GitLab CI aí na estrutura de vocês, tá certo? Se vocês entrarem no projeto Swap CI, lá vocês vão ver que tem um arquivo chamado setup.gitlabci.sh, tá? Então, esse arquivo ele é responsável por gerar diversos outros scripts, certo? Que vai montar a estrutura. Não apenas montar a estrutura, mas fazer com que ela funcione também, tá certo? Então, esse arquivo, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, se vocês entrarem, né, quando vocês entrarem lá no projeto Swap CI, vai ter aqui um arquivo chamado setup GitLab CI, e esse script aqui ele vai gerar uma série de outros scripts para poder montar a estrutura. Então é o seguinte, eu escrevi aqui, ó, o que é que faz o script, eu tentei assim documentar o máximo possível o que cada script faz, para que vocês possam dar manutenção e suporte à solução aí, quando estiver sendo executado na estrutura de vocês, tá bom? Então, se vocês perceberem aqui, ele está bem documentado. Então, esse script, como eu falei, vai gerar um conjunto de outros scripts, certo? Por exemplo, e que scripts são esses? Vai gerar um script para instalação do Docker. Por exemplo, para começar, vocês só precisam reservar uma máquina, vocês vão provisionar uma máquina que seja com o sistema operacional Debian, certo? Então, para começar, vocês só precisam ter isso. Uma máquina com o sistema operacional Debian e com um usuário com acesso de root, tá bom? Então, quando vocês derem o clone no projeto, vocês vão ter aí disponível esse arquivo, setup.gitlabci.sh, aí vocês simplesmente executam esse arquivo, né? Então, ao executar esse arquivo, ele vai gerar diversos outros scripts. Esses são os scripts que ele geram. Em /bin gitlabci install, certo? Esse script ele é responsável por instalar o Docker e instalar o GitLab Runner na máquina, tá certo? Então, você não precisa previamente instalar o Docker, porque o próprio script GitLab CI install vai fazer isso para vocês. Ele também vai criar um usuário chamado GitLab Runner, vai gerar um arquivo Dockerfile para que a imagem do swap ela seja criada, tá certo? Então, eu não sei se todos vocês já usaram o Docker, né? Mas quando eu instancio um container, eu instancio a partir de uma imagem, certo? Então, por exemplo, se a gente vai criar um ambiente de homologação, ou então instanciar um container para rodar os testes, a gente precisa ter uma imagem do swap para isso, tá certo? Então, essa imagem ela é criada ou a partir de um arquivo chamado Dockerfile, ou a gente precisaria pegar essa imagem de algum repositório, como, por exemplo, o Docker Hub, né? Então, a gente vai construir a imagem do swap na hora, mas isso é feito uma única vez. Ele também vai gerar um script, vai gerar um arquivo de configuração que vocês vão precisar fornecer algumas informações. Vai gerar um script que ele vai dar o clone do swap e também vai gerar um banco de dados chamado swap baseado nos testes automatizados.
vai gerar um script para que eu possa iniciar os serviços do Nginx, Nginx Proxies e Postgres, são os containers. Vai gerar um script que eu possa atualizar a minha tabela de ambientes montados, para que eu possa consultar depois. E também vai gerar scripts para que eu execute os testes e construa e exclua os ambientes de homologação. Tá certo? Então, assim, quem quiser saber quais scripts são esses, né, aqui no projeto tem o caminho desses scripts e quem executa esses scripts em qual momento. Tá certo? Eu acho que não cabe agora eu falar sobre cada um desses scripts, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então é o seguinte, vamos supor, né, eu vou simular agora o que é que vocês vão precisar fazer para montar a infraestrutura de GitLab CI aí com vocês, tá certo? Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é dar o clone do projeto, tá? Deixa eu abrir aqui o shell. Eu vou entrar na máquina que atualmente a gente está utilizando, certo? Para ser o runner da gente. Essa máquina aqui, tá certo? Então, se eu vier aqui para a pasta do root, né, para home do root, vocês vão ver que vai ter aqui uma pasta chamada swapci. Essa pasta ela foi criada por quê? Porque eu executei o comando git clone e passei esse endereço. Então, ele criou aqui a pasta swapci. Dentro da pasta swapci, vocês vão observar o script setup GitLab CI. Então, vocês vão executar, né, /setup gitlabci.sh. Feito isso daí, né, quando vocês executarem, ele vai gerar todos aqueles scripts que eu mencionei há pouco tempo atrás, certo? E o passo seguinte, vocês vão abrir o arquivo em /val pt gitlabci swap.env, que esse é um arquivo de configuração, onde vocês vão definir, certo, algumas variáveis, tá certo? Por exemplo, vocês vão definir qual é o endereço de clone do swap de vocês, tá certo? Então, para dar um clone no projeto, existem alguns protocolos que podem ser utilizados, eu acho que vocês conhecem bem, né? Pode ser utilizado o HTTPS ou o SSH, certo? Geralmente, quando você utiliza o HTTPS, o Git vai te pedir o usuário e vai te pedir a senha, certo? Mas se eu quero automatizar alguma coisa com o protocolo HTTPS, a minha autenticação eu faço via OAuth, certo? Então eu já ponho aqui mais ou menos como é que é o modelo que vocês têm que construir esse endereço aqui, tá certo? Então, o primeiro passo é criar um token de acesso. Como é que isso é feito? Para quem nunca fez, eu vou demonstrar agora bem rapidinho. Eu vou aqui no canto superior direito, vou em Settings, né, configurações, vou aqui no menu Access Token, certo? Coloco aqui um nome do token. Eu não preciso preencher isso aqui, a não ser que eu queira que ele expire. E eu vou marcar essa opção aqui, ó, Read Repository, para que eu possa dar o clone do repositório, certo? E clico no botão Create Personal Access Token. Então ele vai criar um token, vai imprimir aqui em cima uma sequência de caracteres e eu pego essa sequência de caracteres e preencho aqui, ó, onde tem o XXX, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tá todo mundo... Tá, beleza. Já que ninguém se manifestou, é porque tá todo mundo ouvindo bem, eu acho. Então, pronto. Então, uma vez que eu gerei o token de acesso, eu vou depois gerar o token do runner. Na verdade, ele já está gerado, basta só pegar. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no projeto. Deixa eu abrir aqui o projeto. Aí eu venho aqui, ó, Settings, CICD. Aí, ó, se eu expandir essa caixinha aqui,
vai aparecer o tokenzinho do runner, tá? Por uma questão de segurança eu não vou abrir, porque senão vai aparecer aí o token para vocês e todo mundo vai conseguir registrar o runner aqui no GitLab da gente. Isso não é muito interessante, tá bom? Mas vai aparecer lá o token e vocês pegam o token e colocam aqui onde tem o runner token. Aí veja só, se vocês quiserem utilizar o GitLab CI só para rodar os testes automatizados, só essa configuração ela é suficiente, tá certo? Mas se vocês também querem utilizar o GitLab CI para montar ambientes de homologação, aí vocês preenchem também essa variável, domain name, certo? Isso aqui vai ser um domínio que precisa estar registrado no DNS de vocês e que precisa estar sendo apontado para essa máquina que vocês estão montando a estrutura, tá certo? Então, aqui no caso da gente, é swapdevs.ifrn.edu.br, tá? Isso aqui era a máquina antiga, quando a gente estava utilizando a versão do Python 2. Atualmente, a gente está utilizando um outro servidor. Mas, por exemplo, se você está na Paraíba, vai ser swapdevs.ifpb.edu.br, tá certo? Ou pode ser qualquer outro nome. Mas uma coisa que tem que ficar aqui bem clara é o seguinte: vocês têm que pedir para a infra montar, fazer a definição de um nome, né, swapdevs.ifrn.edu.br, apontando para essa máquina, e também uma outra entrada com asterisco na frente, certo? Porque quando a gente for montar os ambientes eles vão estar acessíveis através do endereço, por exemplo, tarefa1.swapdevs.frn.edu.br, tá bom? Então, a infra ela precisa registrar um nome para swapdevs.frn.edu.br e também asterisco.swapdevs.frn.edu.br, apontando para a mesma máquina, tá certo? Pronto. Feito essa configuração no arquivo swap.env, né, que fica na pasta /val pt GitLab CI, aí é só executar essa sequência de comandos que está aqui e, em tese, né, a infraestrutura está montada. Eu tenho quase certeza que vai funcionar, porque eu já montei isso em algumas vezes e deu certo, tá bom? Mas quem tiver algum problema, é só mandar a mensagem pelo WhatsApp. Tá certo? E também, assim, quem quiser que eu acompanhe, né? Quem tiver com dúvida e quiser que eu faça a instalação acompanhando aí no Instituto, é só fazer o acesso com o TeamViewer e eu ajudo, tá bom? Então, o primeiro comando que vai ser rodado é GitLab CI install. Aí a primeira pergunta que pode ser: Breno, eu executo esse script a partir de qual pasta? Não importa, tá? Porque esses scripts eles são instalados dentro de /bin, então /bin faz parte do path, então vocês podem chamar essa sequência de comando da pasta que vocês tiverem, certo? A única precaução que vocês têm que ver é que precisa ser como root ou com algum usuário com sudo, tá? Então vocês vão rodar GitLab CI install, esse comando vai instalar o Docker e vai instalar o GitLab Runner, certo? Caso essas ferramentas não estejam instaladas ainda. E também vai criar o usuário GitLab Runner, tá certo? O comando seguinte, GitLab CI build, vai fazer o quê? Vai dar o clone do swap na pasta /var /opt GitLab CI /swap, certo? Então ele vai dar o clone do projeto aí. E também vai montar a imagem, tá certo? Ele vai construir uma imagem do swap, chamada swap, certo? Então, assim, esse é o passo mais lento. Vai passar mais ou menos uns de 15 a 25 minutos para montar essa imagem, tá certo? Mas só precisa ser feita uma única vez. Demora um tempo, mas como é feita uma única vez, não tem problema. Tá. Aí o próximo comando a ser executado é o GitLab CI create SQL, certo? Esse comando ele vai fazer o seguinte: ele vai rodar os testes automatizados num container aí que ele vai criar e ele vai gerar um arquivo chamado swap.sql, certo? Que é uma versão
mocada do banco. Então, o que acontece? Quando vocês forem criar os ambientes de vocês, vocês vão ter que decidir se vocês vão querer criar a partir de um banco de dados mocado, ou seja, com usuários, informações fictícias, que essas informações elas são extraídas dos testes automatizados, ou vocês podem querer fazer também montar um ambiente a partir do banco de dados de produção, certo? Obviamente, aplicado um script que mascara as informações, tá certo? Então, quem quiser utilizar essa abordagem de montar ambientes com os dados mocados, esse comando aqui, GitLab CI create SQL, vai criar um arquivo chamado swap.sql. O comando seguinte, GitLab CI RestoreDB, vai pegar esse arquivo swap.sql e vai criar, né, o banco de dados no container do Postgres que foi criado para que quando um ambiente for montado, utilize esse banco de dados como template, certo? E por último, roda esse comando aqui, GitLab CI start. Deixa eu só fazer uma alteração aqui que eu percebi que eu preciso só fazer um ajuste na ordem aqui. Um minuto. Seguinte, primeiro eu tenho que rodar o GitLab CI start e depois o RestoreDB, certo? Então pronto. Feito isso daí, a estrutura do GitLab CI já vai estar operacional, certo? E vocês vão poder fazer o seguinte, ó. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu criei uma branch chamada Webinar, tá? Webinar. Então, eu vou aqui no GitLab da gente. Deixa eu verificar. Ó, não existe nenhuma branch chamada Webinar, então eu vou dar um push aqui, git push origin webinar. Porque eu tentei feito um teste, deixa eu só alterar algum arquivo aqui. Vou pegar esse arquivo .gitlabci.yaml e vou só colocar uma linha nova para que eu possa dar um commit, tá? Se eu der aqui um git diff, ele vai dizer que uma linha foi incluída, git commit webinar, git push origin webinar. Então ele deu o push da branch. Aí eu vou poder agora criar um merge request, tá? Então eu vou atribuir esse merge request para mim, colocar aqui milestone 2.1, vou colocar como edu. E eu vou submeter, tá? Quando ele cria um merge request, automaticamente ele cria aqui um link, tá certo? Ele criou aqui, ó, pipeline 9321. Então eu vou poder clicar aqui e ver, ó, quais são os jobs que podem ser executados. Então, os testes, eles são executados automaticamente, tá certo? Ele não começou ainda, provavelmente porque tem algum teste em execução, certo? Deixa eu ver se tem, que se tiver eu vou cancelar para vocês poderem observar os testes sendo executados, certo? Deixa eu ver se tem algum pipeline em execução que eu cancelo aqui. Tem, ó. Alguém fez um merge request, né? Alex fez um merge request. Eu vou pegar esse pipeline aqui e vou cancelar a execução. Aí eu peço para ele fazer o teste depois, tá? Senão vai atrasar aqui um pouco a conferência. Então, cancelei. Vamos só esperar um pouco, né? Porque depois que eu cancelo, o GitLab ele ainda passa um tempinho aqui para executar, tá certo? Então, olha só.
assim que o merge request é criado, automaticamente o job de teste ele vai ser executado. E também, ó, vocês podem montar ambientes de homologação a partir daqui, ó. Então, se vocês clicarem em deploy, ele automaticamente vai criar um ambiente, certo? Por exemplo, se sua branch, como a minha branch chama-se webinar, né? Então eu vou poder acessar como webinar.swapdevs.frn.edu.br, tá certo? Então ele automaticamente pega o nome da branch e monta um ambiente quando eu clicar aqui em deploy. Tá? Não vou clicar agora porque eu quero esperar primeiro rodar os testes e depois eu demonstro a construção e a explosão de um ambiente para que vocês possam olhar, tá? Vamos esperar um pouco. Deixa eu acessar lá para ver se eu posso adiantar, só um minuto. Então é o seguinte, enquanto começa lá a execução dos testes, alguém tem alguma dúvida? Alguém queria fazer algum comentário? Como é que está assim, a explicação? Está muito superficial? Se vocês acham que seria relevante eu entrar em cada script e explicar melhor o que eles fazem? Ou vocês preferem, quando forem montar a estrutura de vocês aí, executar e se tiver alguma dúvida, vocês entrarem em contato? O seguinte, eu acho que eu deveria ter pedido para a equipe não criar merge request enquanto eu estivesse fazendo a apresentação. Porque o pessoal fica criando merge request, aí os jobs são criados, aí são executados e o nosso acaba entrando na fila. Mas deixa eu falar uma coisa importante em relação aos testes automatizados aqui da gente. Até um tempo atrás, a gente usava um mecanismo de teste oferecido pelo próprio Django, tá certo? Que simulava a requisição GET e POST, né? Então, a gente tem um conjunto de testes que funcionam assim. Então, de um tempo para cá, né, José Augusto, que foi o analista que começou a apresentação, ele desenvolveu e implementou a solução dos testes automatizados do Swap com o Behave, certo? Então, essa abordagem é uma abordagem de teste um pouco mais confiável, né, porque ele emula a interação do usuário com o browser, tá certo? Então, usa Selenium, certo? Então, é um teste um pouco mais confiável do que você simplesmente simular a requisição GET e POST e fazer algumas verificações como a gente fazia antes, tá certo? Só que, como tudo na vida, né, tem pró e contra. O pró é que os testes ficam mais confiável e o contra é que passa bem mais tempo, tá? Então, os testes da gente no Swap estão demorando em média mais ou menos 40 minutos, certo? Está passando esse tempo todo porque a gente está rodando os testes com Behave. Aí, o que acontece? Quando vocês forem usar essa solução, eu pus aqui, ó, na definição do job para os testes,
umas variáveis. Aí eu posso especificar se eu quero utilizar só os testes do Django ou os testes do Behave, tá? Por exemplo, quem customizou muito o swap, né, mexeu em rótulo de botão, alguma coisa nesse sentido, vai ser muito pouco provável que os testes do Behave funcionem, né? Se houve muita mudança, o teste de Behave vai ser um pouco mais complicado de passar, tá certo? Então, quem não quiser utilizar o teste de Behave, quiser utilizar somente o teste do Django, é só mudar aqui essa variável. Um significa que vai rodar o teste do Django, e se eu quiser também roda os testes do Behave, eu coloco um também para o Behave, tá certo? Para essa demonstração aqui de vocês, eu pedi para rodar somente os testes do Django, que ele é um pouco mais rápido, senão ia passar 40 minutos aqui só rodando os testes do Behave. Deixa eu ver se começou lá o job. Ainda não começou. Deixa eu ver se tem mais algum rodando. Não, não existe mais nenhuma. Eu acho que vamos esperar só mais um pouquinho. Daqui a pouco o GitLab inicia. Ó, pronto, pessoal, começou, tá? Então eu vou poder entrar aqui e poder acompanhar a execução dos testes da minha branch. Então, ele vai começar aqui. Então, em relação à implementação, como é que funciona? Ele basicamente instancia um container, certo? Ele instancia um container cujo nome do container é teste hífen o nome da branch, certo? Aí ele faz algumas configurações no arquivo settings.py e executa o comando check swap check, certo? Então esse comando é python-manage.py swap check é o responsável, né? Quem escreveu ele foi o Hugo. É um comando bem bacana, porque ele chama de diversos outros softwares, como por exemplo o PyLint, que verifica se tem import que não está sendo utilizado, se tem utilização de variável que não foi definida antes, essas coisas. Então, ele também checa se a minha branch que eu estou enviando não vai gerar nenhuma migration, né? Se eu for colocar em produção. Então, isso é uma verificação importante, porque às vezes, o que acontece? Alguém cria, né, uma coluna nova, ou então uma tabela nova e esquece de dar o commit no arquivo de migration, tá? Então, esse comando swap check ele faz isso, ele verifica se o programador esqueceu de anexar junto ao commit esses arquivos de migration e também roda os testes automatizados, tá certo? Vamos esperar aqui só um pouquinho, que é bem rápido. Acredito que vai demorar um minuto ou uns 2 minutos. Então, assim, ele instancia um container e chama esse comando. Se esse comando for executado com sucesso, né, significa que os testes passaram. Então, é possível que seja feita o merge dessa branch no master. Pronto, ó, ele executou uma sequência de comandos e esse último comando aqui é o comando dos testes propriamente dito. Então, eu vou aproveitar aqui e vou responder algumas perguntas que vocês postaram, tá? Ok. Giovanni falou que pode deixar os detalhes do script para outra hora.
Ok, vamos esperar aqui um pouco. Seguinte, assim que terminar a execução dos testes automatizados, eu vou criar um ambiente, vou construir um ambiente e vou mostrar para vocês, tá? Eu vou acessar o ambiente e depois eu vou remover o ambiente. Ok, pessoal, vocês viram que, vocês podem ver aí que já executou os testes, né, e apareceu a mensagem no final, Job Succeeded, né? Então, eu vou voltar agora para a página anterior, certo? E vou clicar aqui, ó, nesse botão Deploy, tá? Mas antes de clicar, eu vou mostrar para vocês que existe uma página, certo? Que vai listar quais são os ambientes que estão montados até então. Como a gente migrou essa semana do Python 2 para o 3, né, nesse momento a gente não está usando um domínio swapdevs.frn.edu.local, tá? A gente está usando aqui bremen.frn.local, tá? Então, se eu recarregar aqui, vocês vão ver que não existe nenhum ambiente montado, tá? Então, ao clicar aqui Deploy, ele vai iniciar a construção de um ambiente para mim. Como não começou ainda, provavelmente alguém já fez um merge request. Deixa eu cancelar aqui. Já foi feito um outro merge request. Aqui assim, é merge request o tempo todo, não para. Vou cancelar aqui. Vamos ver se começou. Ó, começou já, tá? Então, a tarefa de deploy começou a ser executada, certo? Se eu quiser visualizar, posso acessar aqui. Então, assim, basicamente o que ele faz? Ele instancia um container, aí muda para branch que você criou o merge request, aí ele executa o comando Python, ou melhor, pip install requirements, pip install -ur base barra requirements barra base.txt, certo? Para instalar, porque o que acontece? Quando você cria um merge request novo, pode ser que alguma biblioteca tenha sido criada, certo? Pode ter sido adicionada. Então, ele precisa rodar esse comando para instalar essa nova biblioteca, certo? E ele cria um banco de dados cujo nome é o mesmo nome da branch, certo? Baseado no banco de dados swap, certo? Então, se o meu banco que foi criado inicialmente
ele é o banco mocado, então ele vai criar um ambiente mocado, certo? Mas se o banco swap é um banco de dados que é uma cópia de produção, né, devidamente mascarado, então quando eu crio um ambiente, ele vai criar um ambiente baseado nesse banco de dados, certo? Então, isso depende de cada um de vocês, qual é a abordagem que vocês vão utilizar. Então, no final, ele mostra qual é o endereço que o ambiente pode ser acessado e ele dá uma senha, tá? Então, eu vou pegar essa senha aqui. Se eu vier aqui na minha aba, ó, bremen.frn.local e recarregar, tá? Você vê que já existe aqui um ambiente montado, certo? Então, eu posso acessá-lo com esse endereço aí, ó, webinar.bremen. Vou acessar. Vou botar HTTPS. Tá vendo aqui, ó? Ele já colocou a tela de login. Como eu criei um banco de dados a partir dos testes, né? Tem usuários com matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso entrar com o usuário 1 aqui. Coloco a senha. Deixa eu pegar a senha novamente. Essa senha ela é randômica, tá, pessoal? Tem uma coisa estranha aqui. B38, B57. Então eu já consigo acessar aqui, posso ir na tela de servidores, aí vocês vão ver aqueles servidores que foram gerados com os testes automatizados, ó, estão aqui. Então é possível, né, criar alguma aplicação nova para o Swap e pedir para que a área de negócio teste baseado com essas informações que estão disponíveis aqui, tá certo? Mas também se vocês quiserem utilizar uma cópia do banco de produção, também podem. Então pronto. Então o ambiente foi criado. Se eu quiser remover o ambiente, basta vir aqui, ó, e clicar nessa opção Destrói. Então vou clicar aqui. Ele está executando. E já encerrou já. Então, se eu vier lá no meu endereço, onde tem a tabela, né, contendo os ambientes que estão montados e recarregar, ela vai ficar vazia agora, ó, tá vendo? Não existe mais um ambiente. Então, assim, eu consigo rapidamente criar um ambiente e remover um ambiente a partir da própria interface do GitLab, tá? Então pronto, é isso, ó. Aí agora só para encerrar aqui, né, e abrir mais para perguntas quem quiser fazer, falar um pouquinho sobre como é que eu mantenho essa estrutura que foi montada, tá certo? Então olha só, eu crio uma imagem do swap, certo? Hoje, por exemplo, tá bom? Daqui a mais ou menos uns 15 dias, por exemplo, possa ser que alguém tenha feito um merge request e esse merge request adicionou alguma biblioteca Python lá no arquivo de requirements, tá certo? Então, toda vez que eu for montar um ambiente, como ele vai executar aquele comando pip install -ur -ur, né? Requirements base.txt, ele vai sempre instalar aquela biblioteca, tá certo? Então, para evitar que isso aconteça, o que é que acontece? Vocês podem, de vez em quando, vir aqui no servidor do GitLab CI e executar o seguinte comando. GitLab CI rebuild, certo?
Esse GitLab CI Rebuild, se eu não passar nenhum parâmetro para ele, ele vai simplesmente instalar as bibliotecas que estão faltando, tá certo? Então, você pode agendar, fazer isso tipo uma cron, fazer uma coisa para executar sempre de meia-noite. Então, ele vai só atualizar a imagem, de tal forma que se alguma biblioteca ela for adicionada, certo? Né, quando você criar um ambiente, ela não vai precisar ser mais instalada para cada ambiente que você criar, tá certo? E aqueles institutos que vão utilizar o banco de dados de produção, ao invés de um banco mocado, né, tem esse outro comando aqui, ó, GitLab CI Restore DB. Esse comando ele faz o quê? Existe uma pasta que eu citei um pouco mais lá no início, mas falei bem rápido, /var/opt GitLab CI, tá certo? Então, essa pasta contém um conjunto de pastas, entre elas uma pasta chamada SQL. Lá dentro dessa pasta pode residir um arquivo chamado swap.sql ou swap.backup. Tá? Por exemplo, tem gente que faz o backup e gera um arquivo .sql zipado, né? Tem uns que preferem utilizar o comando pgdump e zipar o arquivo, então gera um arquivo .backup. Não importa qual é o arquivo que vocês vão colocar aqui dentro da pasta SQL, se vai ser swap.sql ou swap.backup, ao executar o comando swapci restoredb, ele vai excluir o banco de dados swap e vai montar um outro banco baseado no dump que está aí, certo? E automaticamente ele vai executar aquele script que mascara as informações, tá? Mascara CPF, remove informações de saúde, informações financeiras dos servidores, tá certo? Então isso aí é uma segurança que vocês também não vão precisar mais ter, porque esse comando GitLab CI Restore DB vai executar esse script, tá certo? Então, isso aqui é a forma como essa estrutura do GitLab CI ela pode ser mantida, tá certo? Porque, obviamente, quando eu crio uma imagem hoje, daqui a uma semana, ela já pode estar atrasada. Então, posso ficar atualizando essa imagem, tá bom? Então é isso, assim, obviamente que isso aqui é mais para dar uma visão geral, certo? Como eu falei no meio da apresentação, quem quiser que eu acompanhe, né, a criação dessa estrutura do GitLab CI vocês, é só entrar em contato comigo, a gente abre uma sessão com o time Viewer e eu auxilio vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Breno, foi criada uma imagem base do swap e publicado no registro do GitLab. Bem, é o seguinte, na versão anterior do Python 2, quem fez a implementação foi o Hugo Tácito, certo? Então, ele usou uma abordagem que pegava a imagem sempre do registro do swap, tá? O que pode ser feito aqui é, toda vez que eu dou um rebuild na minha imagem aqui mesmo no IFRN, eu envio essa imagem atualizada para o repositório de imagem da gente, para o registro da gente. Tá? De tal forma que vocês podem pegar a imagem da gente, tá? Certo? Não sei se eu fui claro na resposta. Atualmente, a gente não manda essa imagem que está rodando o GitLab CI da gente para o registro, mas isso pode ser feito, tá? É só logar e dar um push, tá? Beleza, pessoal. Assim, eu já tive a oportunidade de instalar essa estrutura em alguns IFs, né? Não sei se Bruce está aí, de Rondônia. Instalei também lá no IFAP. Eu sei que Bruce está usando, né? Aí o pessoal do IFAP, o pessoal de Cuiabá, né? Que eu já vi que Rafael falou comigo, falou que está usando também.
né? Então, assim, já tem essa solução do GitLab CI rodando em alguns IFs, né? Quando eu fui ministrar o curso do Swap, eu aproveitei e fiz o contato com a galera e já instalei lá, tá certo? Agora, assim, só lembrando que essa solução, ela é para o Python 2, tá? A solução que está rodando aí em vocês é da versão do Python 2. Quando vocês migrarem para o Python 3, essa estrutura de GitLab CI que foi montada, ela não vai poder ser aproveitada, tá? Mas eu acho que essa apresentação aqui deve ter esclarecido mais como funciona, tá certo? Mas vocês podem tentar montar só, ou então vocês podem pedir que eu refaça o ambiente. Peraí, só um minutinho. Oi. Não, já vou sair agora, eu acho. Eu vou passar no máximo mais 5 minutinhos, certo? Seguinte, vai ter uma reunião aqui na sala, né? Faz 56 minutos que a conferência iniciou, né? Então, eu acho que com umas 4 minutos a gente termina. Alguém mais tem alguma dúvida? É o seguinte, obviamente que não dá para ter muita dúvida assim numa explicação tão superficial como essa que eu dei, tá bom? Mas quem for de fato montar a estrutura, né, e tiver dúvida, ou posta no grupo, ou então entra em contato diretamente comigo que eu respondo, tá bom? Vai ter que fazer muitos ajustes quando mudar para o Python 3. Não, é o seguinte, o que precisa ser feito é remontar a imagem, tá certo? Mas basicamente vai ser matar, né? Rodar o comando GitLab CI stop, né? Para ele matar os containers e fazer esse procedimento que eu expliquei, né? Dar o clone do projeto, executar o script de instalação e executar aquela sequência de comandos que eu falei, tá bom? Vocês podem utilizar a mesma máquina, inclusive. Mas se vocês quiserem criar uma máquina zerada e fazer, é bem rápido, pessoal. É o seguinte, eu tive um pouco de dificuldade para montar isso em Rondônia, né, no começo. A gente já vinha trabalhando também com o pessoal do IFMG. É porque essa solução ela foi construída aos poucos, né? Quando eu estava tentando colocar para funcionar, eu tinha muito mais trabalho, às vezes perdia algumas horas conversando com o pessoal e as coisas não funcionavam bem, tá certo? Agora, eu acho que assim, a solução não está 100% não, mas ela está bem madura, tá? Inclusive está rodando aqui em produção no IFRN. Caso haja necessidade de acessar os bancos de dados ambientes, dá para subir o container pronto. Ok, olha só. Quando eu montei a estrutura lá em Rondônia, né, Bruce acabou de fazer uma pergunta aqui, ele falou, Breno, como é que eu faço para acessar os bancos dos ambientes que foram montados? Eu falei, Bruce, eu vou subir agora para você um container com PGAdmin. Tá bom? Então, lá em Rondônia, tem também, além do container do Postgres, além do container do Nginx, além do container do Nginx Proxies, que eu preciso para poder acessar os ambientes, ele também instancia um container do PGAdmin. Tá? Então, quem quiser também, né, ter acesso ao PGAdmin, o que é que acontece? Faz o seguinte, ó, é bem simples. Deixa eu abrir aqui. Ó, lá no arquivo swap.ev, que é o arquivo de configuração, existe uma variável que eu não falei no começo da apresentação, foi exatamente para não misturar as coisas, chamada pgadmin username, tá certo? Aí, se vocês preencherem essa variável com alguma informação, automaticamente esse container do pgadmin vai ser criado. Tá certo? Então, por exemplo, eu pus aqui como login o meu e-mail. Então, ele cria um container com o pgadmin. Aí, vocês acessam pela primeira vez no container, utilizando o login que vocês fornecer aqui e a senha também. Tá? E lá vocês conseguem ter acesso aos bancos de dados
referente aos ambientes, tá certo? Aqui a gente não precisa do PGAdmin, porque a gente não costuma ficar fazendo muita consulta SQL, verificando no banco, né? Mas eu acho que tem outros institutos, como é o caso aí de Rondônia que pediu, que faz isso, né? Eles estão migrando para o Swap Edu, então acho que eles queriam checar algumas tabelas, algumas informações, tá bom? Então, quem quiser também acessar, né, ter acesso a um container do PGAdmin utilizando a estrutura do GitLab CI, é só preencher essa variável. Aí, como é que acessa? É pgadmin ponto o domínio que vocês forneceram, né? Por exemplo, ó, Bruce passou aí o exemplo lá em Rondônia, pgadmin.swapdevs.ifro.edu.br. Deixa eu clicar aqui. Tá vendo, ó? Então, se eu tivesse o login e senha, eu poderia acessar. Pessoal, assim, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês bem rapidinho para a gente poder encerrar, né? Já que não está tendo mais pergunta. Quem de vocês já estão trabalhando na migração do Python 2 para o 3? Quem tiver já trabalhando com essa questão, é só pôr aí a sigla no chat. A sigla do IF. No momento ninguém. Porque, assim, essa solução do GitLab CI que eu estou apresentando para vocês agora só faz sentido com a versão do Python 3, tá? Quem tem o Python 2 no momento não vai poder executar, certo? Por isso que é bom depois migrar. Quem está migrando é IFRO e FPB. Hein, Ferri, eu acho que vocês já utilizavam o Python 3 aí, né? Então o Piauí também já começou. Tá, então, Gabriel fez uma pergunta aqui se o deploy em produção também acontece via GitLab. Não, certo? Mas é possível, tá certo? Isso é possível. Para que isso aconteça, basta criar lá um job no arquivo gitlabci.yaml, né? E esse job ele teria que acessar via SSH o servidor de produção e fazer a rotina, tá bom? Assim, isso aí eu acho que é uma evolução. Com o tempo, com certeza a gente vai alcançar esse estágio aí, mas no momento a gente prefere fazer o deploy em produção de forma semi-automática, né? Tem uns scripts Ansible, que quem escreveu foi o Hugo, né? Então ele simplesmente dispara o script e como a gente tem múltiplas instâncias do swap executando aqui, né? A gente tem um pool, então esse Ansible ele visita cada um das instâncias e atualiza o servidor, tá certo? Seria massa que para ser CI/CD, né, que é a sigla CI/CD significa integração contínua, desenvolvimento contínuo e deploy contínuo, né? Seria bom se eu criei uma branch, rodou os testes automatizados, né? Eu já tive o aval da área de negócio. Isso já entrasse automaticamente em produção, tá? Então isso é possível, mas não atualmente. Beleza, o pessoal do IFRR também está no processo de migração. Então, o William de São Paulo perguntou se as instâncias de produção funcionam com Docker. Não, não. A gente tem realmente uma máquina virtual sendo executada, né? Na verdade, nós temos 3 servidores. Então, são três máquinas virtuais. Quem que vai fazer reunião aqui? Quem vai fazer reunião aqui? Sozinho ou com o pessoal?
André, fala com o Rodrigo. Tá. Pode ser. Tá bom. Eu acho que tá perto de terminar. Sim. Pessoal, é o seguinte, vocês podem depois falar com o André, aí ele agenda um webinar para que o Hugo Tácito ele explique para vocês como é que ocorre o processo de deploy em produção aqui, né? Sim, William. O banco de dados Postgres, o Redis, o Select também são servidores virtuais. Então, olha só, como eu me predispus, né, a ajudar vocês na instalação do GitLab CI, e só eu falar quais são os requisitos que precisam ter. Precisa ter uma máquina virtual, tá certo, na rede de vocês, com o sistema operacional Debian e com acesso de root, certo? E precisa também ter um domínio, um nome registrado para essa máquina, certo? Por exemplo, swapdevs.ifxx.edu.br, tanto um registro com esse nome e também um registro com asterisco antes. E só, tá? Então, quem conseguir montar, quem que tiver interesse, né? Quem já estiver migrando para o Python 3, assim que migrar e quiser construir a estrutura do GitLab CI, é só entrar em contato. Precisa ter o servidor e o domínio registrado. Só isso. Eu acredito que com 1 hora já vai estar pronto, tá? E agora, uma outra coisa também que o GitLab de vocês também precisa ser uma versão relativamente recente, tá? Se for uma versão muito antiga, vai ter problemas. Ter problemas. Pronto, eu acho que é isso, né, pessoal? Alguém tem mais dúvida? Alguém queria fazer mais algum comentário? O GitLab CI é open source também ou faz parte do pacote pago? Não, é free, tá? É open source. Open source. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês utiliza o GitLab CI aí? Assim, alguém de vocês já usa o GitLab CI? Ok, o Rodrigo Araújo já usa. O pessoal do IF de Minas também. Muito bom. Bom. Assim, eu não sei se seria o caso, mas eu acho que se depois algum de vocês, né, o Rodrigo, ou então o Leandro, achar a solução de vocês mais prática, né? Então, assim, eu acredito que a sua solução que a gente desenvolveu aqui, ela é prática e bem simples de instalar, tá? Mas eu não posso dizer que é uma solução ótima. Funciona bem. Então, assim, se vocês tiverem uma solução que vocês acreditam que seja melhor, aí vocês podem falar com o André para vocês apresentarem também as suas próprias soluções, tá? Não vamos assumir que o que a gente desenvolve aqui no IFRN é a solução melhor que existe. Assim, isso tudo surgiu de uma conversa inicial que eu tive com o Hugo há um tempo atrás, que eu sempre achei que os outros institutos deveriam ter essa integração contínua, como quando a gente tem aqui, né? Como a gente tem aqui no IFRN, porque isso dá uma segurança e uma fluidez no processo de desenvolvimento bem grande, tá bom? Mas se vocês tiverem uma solução, fiquem à vontade aí para apresentar também. Certo. Ok, Gabriel. Beleza.
Certo. Aí, Rodrigo, quando vocês montam um ambiente de homologação, vocês montam com um banco mocado ou usa o ambiente, ou usa o banco de dados de produção mascarado? Beleza. Mas assim, a criação de um ambiente, ele é simples, como eu mostrei, assim, só com um clique, ou requer ainda a intervenção de alguém da infra? O próprio desenvolvedor, ele pode criar um ambiente? Ah, massa. Ótimo. Perfeito. Bacana, legal. Muito bom. Assim, Rodrigo, como você manja muito, né, nessa questão também de DevOps, né, como você tem acesso ao repositório da gente e agora ao projeto, você pode, fique à vontade em acessar e dar uma checada nos scripts que são gerados, na forma como está implementado e fazer suas críticas, tá? Então, pessoal, é isso, né? Eu posso encerrar a conferência ou alguém mais queria fazer alguma pergunta? Beleza, pessoal? Um prazer, tá? Espero que vocês tenham me compreendido bem, né? Que esse problema na minha dicção não tenha atrapalhado tanto a comunicação. Valeu, Elias. Abraço aí, cara. Valeu, William, Leandro, Jairo.